A essência de Deus, 14 a 27. Capítulo 14. Para o conhecimento de Deus, deve-se usar a via da remoção. Demonstrado, portanto, que existe um primeiro ente, que chamamos Deus, é necessário pesquisar as suas condições. Deve-se usar principalmente na consideração da substância divina a via da negação. Com efeito, a substância divina excede por sua imensidade toda a forma que nosso intelecto alcança, e assim não podemos apreendê-la, conhecendo o que ela é. Entretanto, temos alguma informação dela, conhecendo o que ela não é, e tanto mais nos aproximaremos de sua informação, quanto mais coisas o nosso intelecto puder negar dele. Com efeito, tanto mais perfeitamente conheceremos uma coisa, quanto mais completamente virmos suas diferenças com outras, porque cada coisa tem em si um existir próprio, distinto de todas as outras. Daí que, nas coisas das quais conhecemos a definição, em primeiro lugar, as colocamos em um gênero, pelo qual sabemos o que são em geral. Depois acrescentamos as diferenças, pelas quais se distinguem das outras coisas, e assim se chega ao termo de uma informação completa da substância da coisa. Mas, porque na consideração da substância divina não podemos tomar a quantidade como um gênero, e não podemos tomar a sua distinção de outras coisas por diferenças afirmativas, é necessário tomá-la por diferenças negativas. Assim como, nas diferenças afirmativas, uma restringe a outra e torna mais próxima a completa designação da coisa, na medida em que a distingue das demais. Assim, numa diferença negativa, uma restringe a outra, que a distingue das demais. Por exemplo, se dissermos que Deus não é acidente, distinguir-se-á, por isso, de todos os acidentes. Se depois acrescentarmos que não é corpo, o distinguiremos também de algumas substâncias, e assim ordenadamente, por semelhantes negações, distinguir-se-á de tudo o que ele não é. Então haverá uma consideração própria de sua substância quando for conhecido como distinto de tudo. Entretanto, não será perfeita, porque não se conheceu o que ele é em si mesmo. Ora, se proceder, portanto, no conhecimento de Deus, por via da remoção, tomemos o princípio que já é claro, a saber, que Deus é completamente imóvel. Isto também a autoridade da Sagrada Escritura confirma. Pois eu, Javé, não mudei. E em outro lugar, Deus não é homem para mentir. Capítulo 15. Deus é eterno. De tudo isso parece ainda que Deus é eterno. Com efeito, tudo o que começa ou deixa de existir passa por movimento ou mudança. Ora, foi demonstrado que Deus é completamente imóvel. Logo, é eterno. Não tem princípio, nem fim. Igualmente, somente aquelas coisas que se movem são medidas pelo tempo, uma vez que O tempo é o número do movimento. como diz o filósofo. Ora, Deus é completamente imóvel. Logo não é medido pelo tempo. Daí que nele não se pode apreender antes e depois. Portanto, não tem o existir depois do não existir, nem o não existir depois de poder ter o existir. Nem pode ser encontrada alguma sucessão no seu existir, porque tudo isso
não se pode entender sem o tempo. Não tem, pois, nem princípio e nem fim, possuindo todo o seu existir ao mesmo tempo. Nisto consiste a razão da eternidade. Ainda se algo não existiu alguma vez, e depois existiu, foi tirado por outro do não existir, ao existir. Não por isso mesmo, porque o que não existe, nada pode fazer. Se por outro, este existe, antes do que aquele. Ora, foi demonstrado que Deus é a causa primeira. Logo, não começou a existir. Por isso, nem deixa de existir, porque o que sempre existiu tem o poder de sempre existir. Logo, é eterno. Ademais, vemos no mundo algumas coisas que podem existir e não existir, a saber, as que se geram e as que se corrompem. Ora, tudo o que existe como possível tem uma causa, porque como se refere igualmente a uma e outra coisa, isto é, a existir e a não existir, é necessário que, se o existir lhe foi dado como próprio, que isso seja por uma causa. Ora, nas causas não se pode proceder ao infinito, como foi provado por Aristóteles. Logo, deve-se afirmar algo que necessariamente exista. Na verdade, tudo o que é necessário, ou tem a causa de sua necessidade de outro, ou não, e assim é necessário por si mesmo. Ora, não se pode proceder ao infinito naquilo que é necessário, e que tem a causa de sua necessidade de outro. Logo, é necessário afirmar um primeiro necessário, e este é Deus, uma vez que é a causa primeira, como foi demonstrado. Deus é, portanto, eterno, uma vez que todo necessário por si é eterno. Aristóteles demonstra também a eternidade do movimento pela eternidade do tempo. A partir disso, demonstra ainda a eternidade da substância motora. Ora, a primeira substância motora é Deus. Logo, Deus é eterno. Negada, porém, a eternidade do tempo e do movimento, permanece ainda uma razão para a eternidade da substância. Com efeito, se o movimento começou, é necessário que tenha começado por algum motor. E se este começou pela ação de algum agente. E assim, ou se irá ao infinito, ou se chegará a algum agente que não começou. A autoridade divina dá testemunho desta verdade. Por exemplo, Mas tu, Senhor, estás no trono para sempre. e mais adiante, Eis o que tu és, e teus anos não acabam. capítulo 16. Em Deus não existe potência passiva. Com efeito, se Deus é eterno, é necessário que não esteja em potência. Tudo aquilo em cuja substância a mistura de potência, de acordo com aquilo que tem de potência, pode não existir. Porque o que pode existir, pode não existir. Ora, Deus, de acordo com o que é, não pode não existir, uma vez que é eterno. Logo, em Deus não há potência para existir. Ainda, embora aquilo que às vezes está em potência e às vezes em ato, esteja em potência temporalmente, antes que em ato. Entretanto, o ato é absolutamente anterior à potência, porque a potência não passa a si mesma ao ato, mas necessita que seja passada ao ato por algo que esteja em ato. Por isso, tudo que, de alguma maneira, está em potência tem alguma coisa que é anterior a si. Ora, Deus é o primeiro ente e a primeira causa, como está claro pelo que foi dito. Logo, não tem em si alguma mescla de potência. Igualmente, o que é por si necessariamente existe
e de nenhuma maneira é algo possível de existir, porque o que é por si necessariamente existe e não tem causa, e tudo que é possível de existir tem causa, como foi demonstrado. Ora, que Deus exista por si é necessário, portanto, de nenhuma maneira é algo possível de existir. Logo, nenhuma potência se encontra na sua substância. Igualmente, cada coisa age enquanto está em ato. Portanto, o que não é inteiramente ato, não age inteiramente, mas por algo de si. Ora, o que não age inteiramente não é o primeiro agente, porque age pela participação de outro, e não por sua essência. Logo, o primeiro agente, que é Deus, não tem nenhuma mescla de potência, mas é ato puro. Ainda, cada coisa, assim como está apta para agir, enquanto está em ato, assim apta está para ser passível enquanto está em potência. Pois o movimento é ato do que existe em potência. Ora, Deus é totalmente impassível e imutável, como está claro pelo que foi dito. Logo, nada tem de potência, a saber, de potência passiva. Igualmente, vemos que alguma coisa existe no mundo que passa da potência ao ato. Entretanto, não passa a si mesma da potência ao ato, porque aquilo que está em potência ainda não existe, e por isso não pode agir. Logo, deve existir algo anterior, pelo qual passe da potência ao ato. E novamente, se este algo anterior acaba de passar da potência ao ato, é necessário afirmar outro anterior, pelo qual passe ao ato. Ora, isso não pode proceder ao infinito. Logo, é necessário chegar a algo que existe somente em ato, e de nenhuma maneira em potência. A este chamamos Deus. Capítulo 17. Em Deus não há matéria. Do que foi dito, fica claro também que Deus não é matéria, porque o que é matéria existe em potência. Igualmente, a matéria não é princípio do agir. Daí que matéria e causa eficiente não coincidem no mesmo sujeito, segundo o filósofo. Ora, cabe a Deus ser a primeira causa eficiente das coisas, como se disse. Logo, Deus não é matéria. Ademais, contra aqueles que reduziam todas as coisas à matéria como a sua causa primeira, o filósofo arguiu concluindo que então as coisas naturais existiriam casualmente. Portanto, se Deus, que é a causa primeira, fosse a causa material das coisas, seguir-se-ia que todas as coisas existiriam casualmente. Igualmente, a matéria não se faz causa de alguma coisa em ato, senão enquanto se altera e se muda. Portanto, se Deus é imóvel, como se provou, não pode ser de maneira alguma causa material das coisas. Por outra parte, a fé católica confessa essa verdade, afirmando que Deus criou todas as coisas, não de sua substância, mas do nada. Com esta afirmação, combate-se a demência de David de Dinant, que ousou afirmar que Deus é idêntico à matéria-prima, pelo fato de que, se não fosse idêntico, seria necessário distingui-lo por algumas diferenças, e assim não seria simples. Com efeito, naquilo que uma coisa se distingue de outra por uma diferença, a mesma diferença faz a composição. Isto, no entanto, procedeu por ignorância, e por isso desconheceu o que há entre diferença e diversidade. Diferente, como determina o filósofo, se diz com referência a outro, porque toda coisa é diferente de outra. Diverso se diz
absolutamente de alguma coisa, pelo fato de que não é idêntica. Portanto, deve-se buscar a diferença naquelas coisas que concordam em algo, uma vez que é necessário indicar, nessas coisas, aquilo que as difere. Por exemplo, duas espécies concordam em gênero. É necessário, pois, que se distingam por diferenças. Naquelas coisas que em nada concordam, não se deve buscar em que diferem, mas são diversas por si mesmas. Assim, se distinguem também uma das outras, as diferenças opostas, uma vez que não participam em gênero, como parte de sua essência. Por isso, não se deve buscar em que coisas diferem, pois são diversas por si mesmas. Assim também, se distinguem Deus e a matéria-prima, pois em nada concordam. Um é ato puro e a outra potência pura. Capítulo 18. Em Deus não há composição. Das proposições anteriores, pode-se concluir que em Deus não existe composição alguma. Com efeito, em toda composição, é necessário que haja ato e potência. Muitas coisas não podem, em absoluto, constituir uma unidade, a não ser que alguma esteja em ato e a outra em potência. Aquelas que estão em ato não se unem, a não ser como agrupadas ou reunidas, e assim não são absolutamente uma unidade. Neste caso, também, as partes agrupadas são como potências com respeito à união, pois estão unidas em ato depois que foram potencialmente uníveis. Ora, em Deus não existe potência alguma. Logo, em Deus não existe composição alguma. Igualmente, todo composto é posterior a seus componentes. Logo, o primeiro ente, que é Deus, de nada é composto. Ainda todo composto é dissolúvel em potência, em razão da composição, embora em alguns haja alguma coisa que resiste à dissolução, e aquilo que é dissolúvel está em potência a não existir. Isso não cabe a Deus, uma vez que existe por si necessariamente. Logo, nele não há composição alguma. Ademais, toda composição necessita de um componente. Portanto, se há composição de muitos, e aquelas coisas, que por si são muitas, não se encontrariam em uma unidade, a não ser que se unissem por algum componente. Portanto, se Deus fosse composto, teria um componente, pois ele mesmo não poderia compor a si mesmo, uma vez que nada é causa de si mesmo. Assim, existiria antes de si mesmo, e isto é impossível. Com efeito, o componente é causa eficiente do composto. Logo, Deus seria causa eficiente, e assim não seria a causa primeira, o que já foi estabelecido. Igualmente, em qualquer gênero, uma coisa é tanto mais nobre quanto mais simples. Assim é o fogo no gênero do calor, porque não tem alguma mescla de frio. Portanto, aquilo que está no máximo da nobreza entre todos os entes, necessariamente, está no máximo da simplicidade. Ora, aquele que está no máximo da nobreza entre todos os entes, chamamos Deus, uma vez que é a primeira causa, e a causa é mais nobre do que o efeito. Logo, não se pode acrescer-lhes composição alguma. Além disso, em todo composto, o bem não é desta ou daquela parte, mas é do todo. Entendo o bem segundo aquela bondade que é própria do todo e é a sua perfeição, pois as partes são imperfeitas em relação ao todo. Por exemplo, as partes do homem não são o homem. Também as partes do número 6 não têm a perfeição do 6. Igualmente, as partes de uma linha não têm a perfeição da medida
que se encontra na linha inteira. Ora, se Deus é composto, a perfeição e a bondade próprias dele se encontrariam no todo, não em alguma parte dele. E assim não haveria nele claramente aquele bem. Ele é próprio, e ele não seria o primeiro e sumo bem. Igualmente, antes de toda a pluralidade, deve existir a unidade. Ora, em todo composto existe a pluralidade. Logo, é necessário que o que existe antes de tudo, isto é, Deus, careça de toda composição. Capítulo 19. Em Deus nada existe violento ou contra a natureza. Do que foi exposto, o filósofo conclui que em Deus nada pode ser violento nem contra a natureza. Tudo aquilo no qual se encontra algo violento ou contra a natureza tem algo acrescentado a si, porque aquilo que pertence à substância de uma coisa não pode ser violento nem contra a natureza. Ora, nada que é simples tem em si algo acrescentado. Por isso seria causa de composição. Logo, uma vez que Deus é simples, como foi demonstrado, nada pode ser nele violento ou contra a natureza. Ademais, a necessidade de coação é uma necessidade causada por algo distinto. Ora, em Deus não há necessidade causada por algo distinto, mas ele é necessário por si mesmo e é a causa da necessidade para os outros. Logo, nada há nele que seja por coação. Ainda, onde quer que haja algo violento, pode haver aí algo contrário, aquilo que por si convém a uma coisa, porque o que é violento contraria aquilo que é segundo a natureza. Ora, em Deus não é possível haver algo contrário ao que lhe convém, segundo a natureza, uma vez que ele, segundo a natureza, existe necessariamente, conforme foi demonstrado. Logo, não pode haver nele algo violento. Igualmente, tudo aquilo em que algo violento ou contra a natureza existe é feito para ser movido por outro, pois violento é aquilo cujo princípio é exterior, sem que para ele coopere o que sofre violência. Ora, Deus é absolutamente imóvel, como foi demonstrado. Logo, nada violento ou contra a natureza pode haver nele. Capítulo 20. Deus não é corpo. Do que foi dito antes, demonstra-se também que Deus não é corpo. Com efeito, todo corpo, uma vez que é contínuo, é composto e tem partes. Ora, Deus não é composto, como foi demonstrado. Logo, Deus não é corpo. Além disso, toda a quantidade está, de algum modo, em potência. Por exemplo, o contínuo é potência divisível ao infinito, e o número pode ser acrescido ao infinito. Ora, todo corpo é quantidade. Logo, todo corpo está em potência. Deus, entretanto, não está em potência, como foi demonstrado, mas é ato puro. Logo, não é corpo. Ainda, se Deus é corpo, é necessário que seja um corpo natural, já que o corpo matemático não existe por si, como prova o filósofo, visto que as dimensões são acidentes. Ora, não é corpo físico, uma vez que imóvel, conforme foi demonstrado, pois todo corpo natural é móvel. Logo, Deus não é corpo. Ademais, todo corpo é finito, quer seja esférico, quer retilíneo, como demonstra Aristóteles. Ora, podemos pelo intelecto e pela imaginação transcender qualquer corpo finito. Com efeito, se Deus é corpo, o nosso intelecto e a nossa imaginação podem cogitar algo maior do que Deus. E assim,
Deus não é maior que nosso intelecto. Mas isto não convém, logo não é corpo. Ainda, o conhecimento intelectivo é mais certo que o sensitivo. Ora, na natureza das coisas, encontra-se algo sujeito aos sentidos, portanto, também o intelecto. Ora, como a ordem das faculdades segue a ordem dos objetos, assim também a distinção dos mesmos. Logo, existe na natureza algo inteligível acima de todas as coisas sensíveis. Ora, todo corpo existente na natureza é sensível. Portanto, deve-se admitir algo mais nobre e que esteja acima de todos os corpos. Logo, se Deus é corpo, não seria o primeiro e máximo ente. Além disso, algo vivo é mais nobre que qualquer corpo não vivo. Ora, qualquer corpo vivo é mais nobre por sua vida, uma vez que ela lhe dá a nobreza sobre os outros corpos. Por conseguinte, aquilo a que nada supera em nobreza, corpo não é. Este é Deus, logo não é corpo. Igualmente encontra-se razões de filósofos para demonstrar o mesmo, fundadas na eternidade do movimento, como a seguinte: em todo movimento eterno, é necessário que o primeiro motor não se mova, nem por si mesmo, nem por acidente, como foi esclarecido. Ora, o corpo celeste move-se circularmente por movimento eterno. Logo, o seu primeiro motor não se move, nem por si mesmo, nem por acidente. Mas nenhum corpo move localmente, a não ser que seja movido, porque é necessário que o motor e o movido existam ao mesmo tempo. E assim é necessário que o corpo que move seja movido, para que exista simultaneamente com o corpo movido. Ademais, nenhuma força corpórea move, a não ser que seja movida por acidente. Por isso, movido o corpo, a força corpórea se move por acidente. Logo, o primeiro motor celeste não é um corpo, nem uma força corpórea. Ora, aquilo a que o movimento do céu se reduz, como a seu primeiro motor imóvel, é Deus. Logo, Deus não é um corpo. Ainda, nenhuma potência infinita é potência em grandeza. Ora, a potência do primeiro motor é potência infinita. Logo, não existe em alguma grandeza. Assim sendo, Deus, que é o primeiro motor, não é nem corpo, nem força corpórea. A primeira parte desse silogismo, a maior, assim se prova. Se a potência de alguma grandeza é infinita, ou será de uma grandeza infinita, ou de uma grandeza finita. Ora, não há nenhuma grandeza infinita, como o filósofo demonstrou. Ademais, não é possível haver potência infinita de uma grandeza finita. Logo, não pode haver potência infinita em grandeza alguma. Que não possa haver potência infinita numa grandeza finita, assim se prova. Em caso de igualdade de efeito, o que faz uma potência menor em tempo maior é igual ao que faz uma potência maior em tempo menor, quer se trate de um efeito, ou de alteração, ou de movimento local, ou de qualquer outro movimento. Ora, uma potência infinita é maior que qualquer potência finita. Logo, é necessário que se produza o efeito em tempo menor, movendo-se ela mais velozmente que qualquer potência finita. Mas isto não pode ser em tempo maior que o tempo. Portanto, resta que isto seria no instante indivisível do tempo. Assim sendo, mover, ser movido e movimento serão no mesmo instante, contrariamente ao que foi demonstrado no livro 6 da Física, que a potência infinita de uma grandeza finita possa mover no tempo. Prova-se assim: seja a potência infinita, e tome-se A, B, como parte da mesma. Essa parte, portanto, moverá em tempo maior.
Entretanto, será necessário haver alguma proporção entre este tempo e o tempo em que move toda a potência, uma vez que ambos os tempos são finitos, e estes dois tempos estejam entre si na proporção de 10:1. Afirmar essa diferença ou outra não faz diferença ao argumento. Porém, se aumentar a referida potência finita, será necessário diminuir o tempo proporcionalmente ao aumento naquela potência, uma vez que a potência maior move em tempo menor. Se, pois, for aumentada em 10, aquela potência moverá em um tempo 10 vezes menor do que aquele no qual movia a primeira, porque da potência infinita, a saber, a B. No entanto, essa potência que é 10 vezes maior é uma potência finita, uma vez que tem uma proporção determinada em relação à potência finita, donde se conclui que a potência finita e a infinita movem em tempo igual. Ora, isto é impossível. Logo, a potência infinita, de grandeza finita, não pode mover em tempo algum. Que a potência do primeiro motor é infinita, assim se prova a segunda parte do silogismo, a menor. Nenhuma potência finita pode mover em tempo infinito. Ora, a potência do primeiro motor move em tempo infinito, porque o primeiro movimento é eterno. Logo, a potência do primeiro motor é infinita. A maior deste silogismo assim se prova. Se a potência finita de um corpo move em tempo infinito, uma parte deste corpo, que tem parte da potência, moverá em tempo menor. Porque quanto uma potência é de maior potência, por mais tempo poderá continuar o movimento. E assim, a referida parte moverá em tempo finito. E a parte maior poderá mover em tempo maior. E deste modo, segundo o aumento da potência do motor, será o aumento do tempo em proporção igual. Ora, acontecerá algumas vezes que o aumento feito atingirá a quantidade do todo, ou mesmo a excederá. Logo, também o aumento de tempo atingirá a quantidade de tempo em que o todo se move. Mas o tempo em que o todo movia se dizia que era infinito. Logo, o tempo finito medirá um tempo infinito, o que é impossível. Contra esse procedimento há muitas objeções. A primeira objeção pode-se afirmar que o corpo que imprime o primeiro movimento não é divisível, como está claro no corpo celeste, e a prova precedente procede da sua divisão. Responde-se a esta objeção afirmando que uma condicional pode ser verdadeira, embora sua antecedente seja impossível. Se há algo que negue a verdade de tal condicional, isto é impossível. Por exemplo, se alguém negasse a verdade desta condicional, se o homem voa, tem asas, ela seria impossível. É assim que deve ser entendido o procedimento da prova precedente, porque esta condicional é verdadeira. Se o corpo celeste for dividido, a sua parte será menos potência que o todo. Mas a verdade desta condicional será eliminada, admitindo-se que o primeiro motor é corpo, em razão das impossibilidades que disto decorrem. Logo, é claro que isto é impossível. Pode-se responder igualmente se alguma objeção se fizer sobre o aumento das potências finitas, porque não se pode aceitar, na natureza das coisas, potências que sejam proporcionais, não importa em que tempos. Contudo, na prova citada, o que falta é uma condicional verdadeira. A segunda objeção, embora seja o corpo dividido, pode haver alguma força de algum corpo, que não se divide ao ser o corpo dividido, como a alma racional, que não se divide
ao ser dividido o corpo. Responde-se a esta objeção, afirmando que pelo procedimento citado, não se prova que Deus não esteja unido ao corpo, como a alma racional, ao corpo humano, mas que ele não é uma força corpórea, como uma força material, que se divide com a divisão do corpo. Por isso, se diz também que o intelecto humano não é corpo, nem força corpórea, que Deus não esteja unido ao corpo, como a alma. Isso diz respeito a outro argumento. A terceira objeção: se todo corpo tem uma potência finita, como no citado procedimento se mostrou, e se uma potência finita não pode fazer durar uma coisa por tempo infinito, segue-se daí que nenhum corpo poderia durar por tempo infinito. E assim, os corpos celestes se corrompem necessariamente. Alguns respondem a esta objeção dizendo que o corpo celeste, pela sua potência, pode se extinguir, mas que ele adquire a perpetuidade da duração de outro, de potência infinita. Parece que esta solução foi atestada por Platão, e tratando dos corpos celestes, leva Deus a dizer: Sois, por vossa natureza, sujeitos à dissolução, mas por minha vontade sois indissolúveis, porque a minha vontade é maior que vossos laços. O comentador, porém, contesta esta solução. Segundo ele, é impossível que aquilo que em si mesmo pode não existir adquira de outro a perpetuidade de existir. Resultaria que o corruptível mudar-se-ia em incorruptibilidade, o que, segundo ele, é impossível. Por isso, ele mesmo responde desta maneira: Toda potência que há um corpo celeste é finita. Não é necessário, porém, que tenha toda a potência, porque, segundo Aristóteles, há no corpo celeste potência para o lugar, mas não para o existir. E assim, não é necessário que se encontre nele potência para o não existir. Deve-se saber, entretanto, que esta resposta do comentador não é suficiente. Isto porque, embora se admita que não exista no corpo celeste a potência quase passiva para o existir, que é potência da matéria, existe, entretanto, nele a potência quase ativa, que é a potência para o existir. Aristóteles diz expressamente que o céu tem potência para sempre existir. Assim, é melhor dizer que, como a potência se refere ao ato, é necessário julgar sobre a potência de acordo com o modo do ato. Ora, o movimento em sua definição inclui quantidade e extensão. Por isso, a sua duração infinita requer uma potência motora que seja infinita. O C, com efeito, não tem extensão alguma quantitativa, principalmente numa coisa cujo ser é invariável, como é o céu. Por conseguinte, não é necessário que a potência de existir seja infinita no corpo finito, embora ele dure indefinidamente. Isto porque é indiferente que esta potência faça durar algo um só instante ou um tempo infinito, uma vez que o ser invariável não é afetado pelo tempo senão acidentalmente. A quarta objeção é a seguinte: não parece ser necessário que aquilo que move em tempo infinito tenha potência infinita naqueles motores que, ao mover, não se alteram, porque este movimento nada consome de suas potências. Por conseguinte, depois de moverem por algum tempo, pode mover em um tempo não menor que o anterior. Por exemplo, como a potência do Sol é finita e, ao agir, a sua potência ativa não diminui, ele pode agir naturalmente sobre os corpos inferiores por um tempo infinito. A esta objeção se deve dizer que um corpo não se move se não é movido, como já foi provado, e por isso
Se acontecer que um corpo não seja movido, segue-se que não moverá. Ora, em tudo o que é movido, há potência para coisas opostas, porque os termos do movimento são opostos. Logo, na medida em que é por si, todo corpo é movido, pode também não ser movido. Assim, aquilo que pode não ser movido, não tem por si mesmo a capacidade de se mover perpetuamente, nem de mover perpetuamente. A demonstração precedente procede, portanto, da potência finita de um corpo finito, que por si mesmo não pode mover num tempo infinito. Mas um corpo que, por si mesmo, pode ser movido e não ser movido, que pode mover e não mover, pode receber de outro a perpetuidade do movimento. É preciso que este seja incorpóreo. Incorpóreo será, portanto, necessariamente o primeiro motor, e deste modo, nada impede que naturalmente um corpo finito que adquire de outro a perpetuidade de ser movido tenha também a perpetuidade de mover. Porque também o primeiro corpo celeste pode, por sua natureza, provocar nos corpos celestes inferiores um movimento perpétuo, como uma esfera move uma esfera. Nem é inconveniente, segundo o comentador, que aquilo que por si mesmo está em potência de ser movido e de não ser movido, receba de outro a perpetuidade do movimento, como se afirmava ser isso impossível em relação à perpetuidade do ser. O movimento é, com efeito, um fluxo do motor para o que é móvel. Portanto, pode o móvel receber de outro a perpetuidade de movimento, que por si mesmo não possuía. O ser, no entanto, é algo fixo e quieto no ente. Por isso, o que por si mesmo está em potência para não existir, não pode, como afirma o próprio comentador, receber de outro a perpetuidade de existir por via natural. A quinta objeção é a seguinte: no procedimento referido, não se vê uma razão maior pela qual existe a potência infinita em grandeza do que sem grandeza, pois em ambos os casos segue-se que move fora do tempo. A isto deve-se dizer também que o finito e o infinito na grandeza, no tempo e no movimento se encontram segundo uma única razão, como se prova nos livros da física. Por isso, o infinito em um deles desfaz a proporção finita nos demais. Naquilo que carece de grandeza, não existe o finito, e o infinito, a não ser equivocadamente. Logo, o referido modo de demonstração não tem lugar em tais potências. No entanto, há outro modo e melhor de responder. O céu tem dois motores, um próximo, de potência finita, e por isso move-se com velocidade finita. O outro, remoto, de potência infinita, que faz que o seu movimento possa ser de duração infinita. Fica assim claro que uma potência infinita, que não existe na grandeza, pode mover um corpo no tempo, mas não imediatamente. Mas uma potência que existe na grandeza deve mover imediatamente, uma vez que nenhum corpo move se não é movido. Logo, se movesse, resultaria que moveria fora do tempo. Pode-se dizer ainda melhor que a potência que não existe na grandeza é o intelecto que move pela vontade. Portanto, ele move segundo a exigência do móvel e não segundo a proporção da sua potência. Uma potência que existe na grandeza não pode mover senão por necessidade da natureza, porque foi provado que o intelecto não é potência corpórea, e assim move necessariamente conforme a proporção de sua quantidade. Logo, segue-se que se move em um instante. Removidas, pois, as objeções referidas, a demonstração de Aristóteles procede assim. Ademais, nenhum movimento procedente de um motor corpóreo pode ser contínuo e regular,
porque o motor corpóreo move localmente por atração ou repulsão. Ora, o que é atraído ou repelido não está na mesma disposição em relação ao motor, do princípio ao fim do movimento, uma vez que às vezes está mais perto e outras vezes mais afastado. E assim, nenhum corpo pode mover com movimento contínuo e regular. Ora, o primeiro movimento é contínuo e regular, como foi provado. Logo, o motor do primeiro movimento não é corpo. Igualmente, nenhum movimento que tende para um fim, que passa de potência a ato, pode ser perpétuo, porque ao chegar a ato, o movimento repousa. Portanto, se o primeiro movimento é perpétuo, é necessário que tenda para um fim que exista sempre e de todas as maneiras em ato. Ora, este fim não é um corpo nem alguma potência corpórea, uma vez que todas as coisas semelhantes são por si ou acidentalmente móveis. Por conseguinte, o fim do primeiro movimento não é um corpo ou uma potência corpórea. O fim do primeiro movimento é o primeiro motor, que move como algo desejado, isto é, Deus. Logo, Deus não é corpo, nem potência corpórea. Embora seja falso, segundo a nossa fé, que seja perpétuo o movimento celeste, como ficará claro, é verdadeiro, porém, que este movimento não cessará devido à impotência do motor, nem à corrupção das substâncias móveis, porque não se vê o movimento do céu ter diminuído pela longa duração de tempo. Por isso, as demonstrações referidas não perdem a sua validez. A autoridade divina concorda com a verdade demonstrada. Diz São João: Deus é Espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e verdade. E em São Paulo: Ao Rei dos séculos, Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Desde a própria criação do mundo, a inteligência pôde perceber as perfeições invisíveis de Deus, seu poder eterno e sua natureza divina, através de suas obras. com efeito, o que é contemplado não pela vista, mas pela inteligência é incorpóreo. Com isto, fica destruído o erro dos primeiros filósofos da natureza, os quais nada aceitavam a não ser as causas materiais, como o fogo e a água, ou algo semelhante. Assim diziam que os primeiros princípios das coisas eram corpos, e a estes chamavam deuses. Entre eles, havia alguns que também aceitavam a amizade e a disputa como causas motoras. São refutados também pelos argumentos referidos, como a amizade e a disputa, segundo eles, estão nos corpos. Segue-se que os primeiros princípios motores são potências corpóreas. Aceitavam também que Deus era composto dos 4 elementos e da amizade. Isso dava a entender que aceitavam ser Deus um corpo celeste. Só Anaxágoras, entre os filósofos antigos, aproximou-se da verdade, ao afirmar que tudo é movido pelo intelecto. Essa verdade refuta também os gentios, que, motivados pelos erros dos referidos filósofos, aceitavam como deuses os elementos do mundo e as forças nele existentes, como o sol, a lua, a terra e a água, e coisas semelhantes. Pelos referidos argumentos, são também excluídas as extravagâncias dos judeus simples, de Tertuliano, dos heréticos padianistas audianos e antropomorfistas, que imaginavam Deus com aparência corpórea,
e ainda dos maniqueus, que consideravam Deus como uma substância infinita, de luz distribuída pelo espaço infinito. A origem de todos estes erros foi que, quando pensavam as realidades divinas, eram levados pela imaginação, a qual não pode acolher senão uma semelhança corpórea. Eis porque é necessário abandonar a imaginação quando se reflete nas realidades incorpóreas. Capítulo 21. Deus é a sua essência. Do que precede, pode-se ter que Deus é a sua essência, quantidade ou natureza. Em tudo, com efeito, que não é a sua essência, quantidade ou natureza, deve haver alguma composição, uma vez que há em toda coisa a sua essência. Se em alguma nada houvesse além da sua essência, esta coisa seria na sua totalidade a sua essência. E assim, ela mesma seria a sua essência. Portanto, se alguma coisa não fosse a sua essência, deveria haver nela algo além da sua essência, e assim deveria haver nela composição. Por isso, a essência é significada nos compostos como parte. Por exemplo, a humanidade no homem. Ora, foi demonstrado que em Deus não há composição alguma. Logo, Deus é a sua essência. Ainda, só parece ser extrínseco à essência ou quantidade de uma coisa aquilo que não entra na sua definição, uma vez que a definição significa o que a coisa é. Ora, somente os acidentes de uma coisa não entram na definição. Portanto, somente os acidentes estão, em alguma coisa, extrínsecos à sua essência. Ora, em Deus não há acidentes, como se demonstrará. Logo, nada há em Deus extrínseco à sua essência. Ele mesmo é, portanto, a sua essência. Ademais, as formas que não se predicam das coisas subsistentes, compreendidas, seja em geral, seja singularmente, subsistem singularmente, individualizadas por si mesmas. Com efeito, não se diz que Sócrates, ou o homem, ou o animal, é a brancura, porque a brancura não é subsistente por si mesma, singularmente, mas é individualizada num sujeito subsistente. De modo semelhante, também, as formas naturais não subsistem por si mesmas singularmente, mas são individualizadas em suas matérias. Por isso, não dizemos que este fogo ou o fogo é sua forma. As mesmas essências ou quantidades dos gêneros e das espécies são individualizadas pela matéria determinada, deste ou daquele indivíduo, embora a quantidade do gênero ou da espécie compreenda a forma e a matéria em comum. Por isso, não se diz que Sócrates ou o homem é a humanidade. Ora, a essência divina existe singularmente por si mesma e em si mesma é individualizada, porque não existe em matéria alguma, como foi demonstrado. Logo, a essência divina predica-se de Deus, como se diz, Deus é a sua essência. Além disso, a essência de uma coisa, ou é esta coisa, ou a ela se refere de algum modo como causa, uma vez que é por sua essência que a coisa se especifica. Ora, coisa alguma pode ser causa de Deus, uma vez que é o primeiro ente, como foi demonstrado. Logo, Deus é a sua essência. Igualmente, aquilo que não é sua própria essência, a esta se refere, segundo algo dela, como a potência ao ato. Por isso, a essência é também significada como forma, por exemplo, humanidade. Ora, em Deus não há potencialidade alguma, como foi demonstrado. Logo, Deus é necessariamente a sua essência. Capítulo 22. Em Deus, o ser
a existência e a essência são idênticos. Além do que se demonstrou, pode-se provar que em Deus, a essência ou a quididade não é outra coisa que o seu ser. Demonstrou-se que existe algo que necessariamente existe por si só, o que é Deus. Portanto, isso que necessariamente existe se diz respeito a alguma quididade que não seja o que ele é, ou está em dissonância com esta quididade, ou é incompatível com ela, como repugna a quididade da brancura, ou existir por si, ou está em consonância, em afinidade com ela, como existe a brancura em algo distinto dela. No primeiro caso, não convirá aquela quididade ser o que existe por si necessariamente, como não convém a brancura existir por si. No segundo caso, é necessário que ou o existir dependa da essência, ou que ambos dependam de outra causa, ou que a essência dependa do existir. As duas primeiras opções estão em contradição com a razão do ser que existe por si necessariamente, porque se depende de outro, não existe necessariamente. Da terceira opção, segue-se que aquela quididade se uniria acidentalmente à coisa, cuja existência é por si necessária, porque tudo que se segue à existência de uma coisa lhe é acidental, e assim não seria a sua quididade. Logo, Deus não tem uma essência que não seja o seu ser. Mas contra isso pode-se dizer que aquele existir não depende absolutamente da essência, de tal sorte que ele nunca existiria, a não ser que ela existisse, mas que depende dela quanto ao vínculo pelo qual ele lhe está unido. Assim, aquele ser existe por si necessariamente, mas que ele se una não é por si necessário. Esta refutação, no entanto, não evita os inconvenientes referidos. Ora, se aquele ser pode ser pensado sem aquela essência, disto resulta que aquela essência se refere a ele acidentalmente. Ora, o que existe por si, necessariamente, é aquele ser. Portanto, aquela essência se refere acidentalmente àquilo que por si existe necessariamente. Logo, não é a sua quididade. Ora, o que existe por si, necessariamente é Deus. Logo, aquela não é a essência de Deus, mas é uma essência posterior a Deus. Mas se não se pode entender aquele ser sem aquela essência, então aquele ser depende de maneira absoluta daquele do qual depende sua união com aquela essência. Volta-se assim ao mesmo que antes. Igualmente, cada coisa é pelo seu ser. Logo, o que não é o seu ser não existe necessariamente por si. Ora, Deus existe necessariamente por si. Logo, Deus é o seu existir. Ademais, se o ser de Deus não for a sua essência, também não pode ser parte dela. Porque, como foi demonstrado, a essência divina é simples, e este ser deverá ser algo extrínseco a ela. Ora, tudo que convém a uma coisa que não diz respeito à sua essência, lhe convém por alguma causa, porque coisas que por si não são uma unidade, se são unidas, necessariamente o são por uma causa. O existir, por conseguinte, convém àquela quididade devido a uma causa, ou por algo que diz respeito à essência daquela coisa, ou pela própria essência, ou por algo distinto. Se pela primeira maneira a essência está de acordo com aquele existir, segue-se que algo é, para si mesmo, causa de existir. Ora, isto é impossível, porque, segundo a ordem lógica, a causa é anterior ao efeito. Portanto, se uma coisa fosse para si mesma causa de existir, se entenderia que ela existia antes de ter o próprio existir, o que é impossível. A não ser que se entenda que algo é para si mesmo causa de existir, segundo um existir acidental, que existe somente em certo sentido. Isso, no entanto,
não é impossível, porque há algum ente acidental causado por princípios do seu sujeito, antes que se entendesse o existir como o existir substancial do sujeito. Mas agora não falamos do existir acidental, e sim do existir substancial. Se pelo segundo modo, o existir lhe convém por uma causa distinta, tudo que recebe o existir de uma causa distinta é causado e não é causa primeira. Ora, Deus é a primeira causa e não tem causa, como foi demonstrado. Portanto, a quantidade que recebe o existir de outro não é a quantidade de Deus. Logo, o existir de Deus necessariamente é a sua quantidade. Ademais, existir designa um ato. Assim, não se diz que algo existe por estar em potência, mas por estar em ato. Ora, tudo a que convém um ato distinto, dele refere-se a este ato, como a potência ao ato, porque potência e ato se dizem reciprocamente. Se, portanto, a essência divina fosse distinta do seu existir, resultaria que essência e existência referir-se-iam como potência e ato. Ora, foi demonstrado que em Deus não há potência alguma, mas que Ele mesmo é puro ato. Logo, a essência divina não é outra coisa que o seu existir. Igualmente, tudo aquilo que não pode existir, senão pela concorrência de muitas coisas, é composto. Ora, nenhuma coisa, na qual uma é a essência e a outra é o existir, pode existir, a não ser pela concorrência de muitas outras, e no caso de essência e existência. Logo, toda coisa na qual uma é a essência e outra a existência é composta. Ora, Deus não é composto, como foi demonstrado. Logo, o existir de Deus é a sua essência. Ademais, toda coisa existe porque tem o existir. Nenhuma coisa, portanto, cuja essência não é o seu existir, existe pela sua essência, e pela participação de alguma coisa, isto é, do mesmo existir. Mas o que é por participação de alguma coisa não pode ser o primeiro ente, porque aquilo de que uma coisa participa, para poder existir, lhe é anterior. Ora, Deus é o primeiro ente, ao qual nada é anterior. Logo, a essência de Deus é o seu existir. Moisés foi instruído pelo Senhor sobre esta soberana verdade, quando lhe perguntou: Mas, se eles me perguntarem qual é o seu nome, que é que eu vou responder-lhes? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, enviou-me a vós. Mostrando que o seu nome próprio é aquele que é. Ora, qualquer nome é instituído para significar a natureza ou a essência de uma coisa. Portanto, resulta que o mesmo existir divino é a sua essência ou natureza. Esta verdade foi professada pelos doutores católicos. Disse Hilário: Para Deus, o existir não é um acidente, mas uma verdade subsistente, e causa permanente, e propriedade natural do gênero. Também Boécio afirmou: A substância divina é o mesmo existir, e dela é o existir. Capítulo 23. Em Deus não há acidente. Segue-se desta verdade, necessariamente, que sobre a essência de Deus nada pode ser acrescentado, e que nada pode nela se encontrar acidentalmente. Com efeito, o mesmo ser não pode participar
de alguma coisa que não seja de sua essência, embora aquilo que existe possa participar de alguma outra coisa. Nada é mais formal e mais simples do que o existir, e assim o mesmo existir de nada pode participar. Ora, a substância divina é o próprio existir. Logo, nada tem que não seja de sua substância. Portanto, nenhum acidente pode nela se encontrar. Ademais, tudo que se encontra em uma coisa acidentalmente tem uma causa pela qual se encontra, uma vez que é extrínseco à essência daquilo em que se encontra. Se, portanto, existe em Deus algo acidentalmente, é necessário que isso seja por alguma causa. Logo, ou a causa do acidente é a própria substância divina, ou é alguma outra coisa. Se alguma outra coisa, é necessário que ela atue na divina substância, porque nada introduz alguma forma, ou substancial, ou acidental, em um sujeito receptor, a não ser atuando de algum modo nele, porque atuar nada mais é do que tornar alguma coisa em ato. E isso se faz pela forma. Logo, Deus será paciente e será movido por outro agente. Mas isso é contrário ao que foi estabelecido. Se, porém, a própria substância divina é a causa do acidente que nela se encontra, é impossível que seja a causa dele enquanto sujeito receptor, porque assim, a mesma coisa sob o mesmo aspecto se constituiria em ato. Logo, se em Deus há algum acidente, necessariamente, em um sentido o recebe e o causa em outro sentido, assim como os corpos recebem os próprios acidentes pela natureza da matéria e os causam pela forma. E assim, Deus seria composto. O contrário disso anteriormente foi provado. Igualmente, todo sujeito de um acidente se compara a este como a potência ao ato, porque o acidente é uma forma que faz existir em ato segundo um existir acidental. Ora, em Deus não há potencialidade alguma, como foi demonstrado. Logo, nenhum acidente pode haver em Deus. Ainda, todo sujeito em que se encontra algo acidentalmente é de algum modo mutável por sua natureza, pois o acidente é apto por natureza a existir e a não existir em outro. Se, portanto, Deus tem algo que lhe convém acidentalmente, resultaria que ele é mutável. O contrário disso foi demonstrado. Ademais, a coisa em que se encontra um acidente não é tudo o que ela tem em si, porque o acidente não é da essência do sujeito. Ora, Deus é tudo o que ele tem em si. Logo, em Deus não há acidente algum. A segunda proposição deste silogismo prova-se assim: qualquer coisa se encontra de uma maneira mais nobre na causa do que no efeito. Ora, Deus é a causa de todas as coisas. Logo, tudo que nele há encontra-se de uma maneira nobilíssima. Ora, convém a uma coisa, de uma maneira perfeitíssima, o que é ela mesma, pois há uma unidade mais perfeita nisso do que quando uma coisa se une substancialmente à outra, como a forma se une à matéria. Também esta união é mais perfeita do que quando alguma coisa se encontra acidentalmente em outra. Logo, resulta que Deus é tudo o que tem. Igualmente, a substância não depende do acidente, embora o acidente dependa da substância. Ora, o que não depende de outra coisa é possível, às vezes, encontrar-se sem ela. Logo, pode uma substância encontrar-se sem acidente. Isso parece convir, de modo principal, à substância simplicíssima, que é a substância divina. Portanto, na substância divina não se encontra nenhum acidente. Estão concordes com esta sentença também os comentadores católicos. Santo Agostinho diz que em Deus não há acidente algum.
Exposta esta verdade, refuta-se o erro de alguns que trataram da lei dos sarracenos, afirmando que há algumas ideias acrescentadas à essência divina. Capítulo 24. É impossível designar o ser divino pela adição de alguma diferença substancial. Pode-se mostrar, também, do que foi dito, que nada pode ser acrescido ao ser divino, de modo a designá-lo por uma designação essencial, como se designa o gênero pela diferença. Com efeito, é impossível que uma coisa exista em ato se não existem todos os elementos pelos quais se designa o existir substancial. O animal, por exemplo, não pode existir em ato, a não ser que exista como racional ou irracional. Por isso, os platônicos, ao afirmar as ideias, não afirmaram como existentes por si as ideias dos gêneros, que são designados pelas diferenças essenciais, mas afirmaram como ideias existentes por si somente as ideias das espécies, as quais, para ser designadas, não necessitam das diferenças essenciais. Portanto, se o ser divino é designado por uma designação essencial, por causa de algo acrescido, não estará em ato, a não ser que tal acréscimo exista. Ora, o próprio existir divino é a sua substância, como foi demonstrado. Logo, a substância divina não pode existir em ato se não lhe sobrevier algo. Disto se pode concluir que Deus não existe por si, necessariamente, mas o contrário foi demonstrado. Igualmente, tudo que necessita de algum acréscimo para que possa existir está em potência com respeito ao acréscimo. Ora, a divina substância não está de modo algum em potência, como já foi demonstrado, mas a sua substância é o seu existir. Logo, o seu ser não pode ser designado por alguma designação substancial que lhe acrescente algo. Ademais, tudo aquilo pelo qual uma coisa chega a existir em ato e é intrínseco a ela, ou é toda a sua essência, ou é parte da essência. Ora, aquilo que designa alguma coisa por uma designação essencial faz com que a coisa exista em ato e é intrínseco à mesma coisa designada. De outro modo, não poderia ser designada substancialmente por aquilo. Logo, é necessário que seja ou a mesma essência da coisa ou parte da essência. Mas se algo é acrescentado ao ser divino, isto não pode ser toda a essência de Deus, porque já foi demonstrado que o existir de Deus não é outra coisa que a sua essência. Portanto, resulta que seja parte da essência divina, e assim, Deus seria composto de partes essenciais. O contrário disso foi demonstrado. Igualmente, o que se acrescenta a algo para designá-lo por uma designação essencial não constitui a sua razão, mas somente que existe em ato. Por exemplo, racional acrescentado a animal dá ao animal o existir em ato, e não constitui a razão de animal, enquanto é animal, porque a diferença não entra na definição do gênero, mas se em Deus se acrescenta algo pelo qual se designa por uma designação essencial, é necessário que aquilo constitua, naquele ao qual se acrescentou, a razão de sua própria quididade ou natureza, porque aquilo que assim se acrescenta dá à coisa o existir em ato, e este existir em ato é a mesma essência divina, como foi demonstrado. Resulta, portanto, que nada pode ser acrescentado ao ser divino que o designe por uma designação essencial, assim como a diferença designa o gênero. Capítulo 25. Deus não está em gênero algum,
Do que foi dito se conclui, necessariamente, que Deus não está em gênero algum. Com efeito, tudo que está em algum gênero tem algo em si, pelo qual se designa a natureza do gênero em relação à espécie. Porque nada está em um gênero que não esteja em alguma espécie sua. E isto é impossível em Deus, como foi demonstrado. Logo, é impossível que Deus esteja em algum gênero. Ademais, se Deus está em um gênero, ou é um gênero de acidente, ou num gênero de substância. Ora, Deus não está no gênero de acidente, porque o acidente não pode ser o ente primeiro e a primeira causa. Também não pode estar no gênero da substância, porque a substância, que é gênero, não é o seu ser. Se toda substância fosse o seu ser, não seria causada por outro. E isso é impossível, como está claro pelo que se disse. Ora, Deus é o seu ser. Logo, não está em algum gênero. Igualmente, tudo que está em algum gênero difere das outras coisas que estão no mesmo gênero pelo seu existir. De outro modo, o gênero não se predicaria de muitos. É necessário que todas as coisas que estão no mesmo gênero convenham na quididade do gênero, porque o gênero se predica de todas as coisas na quididade. Portanto, o existir de qualquer coisa que existe num gênero é extrínseco à quididade do gênero. Isto é impossível em Deus. Logo, Deus não está em gênero. Ademais, cada um se estabelece em um gênero em razão de sua quididade, pois o gênero se predica na quididade. Ora, a quididade de Deus é o seu próprio ser. De acordo com isso, uma coisa não se estabelece em um gênero, porque assim o ente seria um gênero e significaria o mesmo ser. Logo, resulta que Deus não está em gênero. Que o ente não possa ser gênero, o filósofo prova deste modo. Se o ente fosse gênero, seria necessário encontrar alguma diferença pela qual se contrairia a uma espécie. Ora, nenhuma diferença participa de gênero, de tal maneira que o gênero esteja na razão da diferença, porque assim o gênero seria afirmado duas vezes na definição de espécie. É necessário que a diferença seja extrínseca àquilo que se entende na razão de gênero. Nada pode existir que seja extrínseco àquilo que se entende por ente, se o ente está na compreensão daquelas coisas das quais se predica. E assim é impossível que o ente seja contraído por alguma diferença. Portanto, resulta que o ente não é gênero. Disso se conclui que necessariamente Deus não está em gênero. Disto também fica claro que Deus não pode ser definido, porque toda definição é por gênero e diferença. Fica igualmente claro que não se pode fazer uma demonstração de Deus a não ser pelos efeitos, porque o princípio da demonstração é a definição daquilo do que se vai demonstrar. Pode, no entanto, parecer a alguém que, embora o nome de substância não possa convir propriamente a Deus, porque Deus não é sujeito de acidentes. Contudo, o que é significado pelo nome lhe convém, e deste modo está no gênero de substância, porque substância é o ente por si, o que consta convir a Deus, e por isso prova-se que Deus não é acidente. Responde-se a isto pelo que foi dito, a saber, que na definição de substância não cabe ente por si. Com efeito, pelo fato de se dizer ente, não poderia ser gênero, porque já foi provado que ente não tem razão de gênero. E igualmente, nem por isso se diz por si, porque isso não parece importar, a não ser uma negação.
pois se diz ente por si, pelo fato de não estar em outro. E isto é uma pura negação. E uma negação não pode constituir a razão de gênero, porque assim o gênero não diria o que a coisa é, mas o que ela não é. Portanto, é necessário que a razão de substância seja entendida dessa maneira, que a substância é a coisa a qual convém existir independente de um sujeito. O termo coisa é imposto pela quididade, assim como o nome de ente é imposto por existir, e assim entende-se na razão de substância que tem a quididade, a qual convém existir independentemente. Ora, isto não convém a Deus, porque não tem quididade, a não ser no seu ser. Logo, resulta que não está de maneira alguma no gênero de substância, e assim nem em algum gênero, uma vez que foi demonstrado que ele não está no gênero de acidente. Capítulo 26. Deus não é o ser formal de todas as coisas. Pelo que foi exposto, refuta-se o erro dos que afirmaram que Deus nada mais é do que o ser formal de cada coisa. Com efeito, o ser formal divide-se em substancial e acidental. Ora, o ser divino não é substancial nem acidental, como se provou. Logo, é impossível que Deus seja o ser pelo qual cada coisa é formalmente. Igualmente, as coisas não se distinguem entre si enquanto têm o ser, porque nisso todas as coisas convêm. Portanto, se elas se diferenciam umas das outras, é necessário ou que o próprio ser seja especificado por diferenças acrescentadas, de tal modo que haja nas coisas diversas um ser especialmente diverso, ou que elas se diferenciem pelo fato de que o próprio ser convém a naturezas especificamente diversas. O primeiro é impossível, porque ao ente não se pode acrescentar algo à maneira como a diferença se acrescenta ao gênero, como foi dito. Portanto, esta que as coisas se diferenciem pelo fato de terem naturezas diversas, as quais adquirem o ser diversamente. Ora, o ser divino não sobrevém a outra natureza, mas é a mesma natureza, como foi demonstrado. Logo, se o ser divino fosse o ser formal de todas as coisas, seria necessário que todas as coisas fossem simplesmente uma só coisa. Ademais, o princípio é naturalmente anterior àquilo de que é o princípio. Ora, o ser em algumas coisas tem algo quase princípio. Assim, se diz que a forma é o princípio do existir. Igualmente, o agente que faz uma coisa existir em ato. Logo, se o ser divino é o ser de cada coisa, seguir-se-á que Deus, que é o seu ser, terá alguma causa. E assim, já não seria necessariamente por si. O contrário disso foi provado anteriormente. Ainda, o que é comum a muitas coisas não é algo extrínseco a elas, a não ser unicamente pela razão. Por exemplo, animal não é algo distinto de Sócrates, de Platão e dos demais animais, senão pelo intelecto, o qual apreende a forma animal, despojada de tudo o que individualiza e especifica. O homem, com efeito, é aquilo que verdadeiramente é animal. Caso contrário, resultaria haver em Sócrates e em Platão muitos animais, isto é, o próprio animal comum e o homem comum, e o mesmo Platão. Muito menos, portanto, também o próprio ser comum é algo distinto de todas as coisas existentes, a não ser somente no intelecto. Se Deus, pois, é o ser comum, Deus não seria alguma coisa, a não ser o que está somente no intelecto. Mas foi demonstrado que Deus é algo não só no intelecto, como também na natureza das coisas. Logo, Deus não é o ser comum de todas as coisas. Igualmente, a geração é,
propriamente a via para o existir, e a corrupção é a via para o não existir. A forma não é o termo da geração, nem a privação o é da corrupção, a não ser porque a forma faz o existir e a privação o não existir. Dado, porém, que alguma forma não faça o existir, não se diria que é gerado aquilo que recebesse tal forma. Portanto, se Deus fosse o ser formal de todas as coisas, resultaria que ele seria o termo da geração, o que é falso, porque Deus é eterno, como foi demonstrado. Além disso, seguir-se-ia que o existir de cada coisa seria eterno. Logo, não poderia haver geração, nem corrupção, porque se existe, é necessário que o existir pré-existente seja novamente adquirido, ou de uma coisa pré-existente, ou de uma coisa de modo algum pré-existente. Se pelo primeiro modo, uma vez que um só é o existir de todas as coisas existentes, segundo a afirmação citada, resulta que a coisa que se diz ser gerada não adquire novo existir, mas novo modo de existir. Ora, isto não significa geração, mas alteração. Mas, pelo segundo modo, se a coisa não preexistia de modo algum, resulta que foi feita do nada, o que é contra a razão de geração. Ora, essa afirmação destrói totalmente a geração e a corrupção. Logo, é claramente impossível. A Sagrada Escritura repele também esse erro quando afirma que Vi o Senhor Javé sentado sobre um elevado trono. Seu manto encheu o santuário, o qual está acima de tudo e é o Deus bendito para sempre. se Deus é o ser de todas as coisas, é algo de todas as coisas, e não sobre todas as coisas. Os que assim erram são negados pela mesma sentença dos idólatras que Impuseram às árvores e às pedras o nome incomunicável, isto é, de Deus. se pois Deus é o ser de todas as coisas, não será mais verdade dizer que a pedra é ente do que dizer que a pedra é Deus. 4 são as causas que parecem ter favorecido este erro. A primeira causa é o entendimento perverso de algumas autoridades. Encontra-se com efeito escrito por Dionísio que O ser de todas as coisas é a divindade, sobre-essencial. assim, alguns quiseram entender, por estas palavras, que o próprio ser formal de todas as coisas é Deus, embora não considerassem que este entendimento não podia concordar com as palavras do texto. Se a divindade é, pois, o ser formal de todas as coisas, não estaria sobre todas as coisas, mas entre todas, e mais ainda, seria algo de todas as coisas. Quando se diz que a divindade está sobre todas as coisas, mostra que por sua natureza é algo distinto de todas as coisas e colocado sobre todas. Quando, porém, se diz que a divindade é o ser de todas as coisas, mostra que se encontra em todas as coisas uma semelhança do ser divino. Além disso, Dionísio exclui abertamente este entendimento perverso em outro texto, dizendo: Não há contato nem mistura de Deus com outras coisas, como há entre o ponto e a linha, e entre a figura do carimbo com a cera. A segunda causa que os levou a este erro foi uma deficiência de razão, como aquilo que é comum se especifica ou se individualiza por adição. Alguns concluíram que o ser divino, ao qual nenhuma adição é feita, não era um ser próprio, mas um ser comum a todos, não considerando que aquilo que é comum ou universal
não pode existir sem adição, embora seja considerado sem ela. Por exemplo, o animal não pode existir sem a diferença racional ou irracional, ainda que seja pensado sem estas diferenças. Embora se pense também o universal sem adição, mas não sem a capacidade de adição, porque se nenhuma diferença pudesse ser acrescentada a animal, não haveria o gênero. Igualmente aconteceria com todos os outros nomes. O ser divino existe sem adição, não só no pensamento, mas também na natureza das coisas, e também sem a capacidade de adição, porque não recebe adição e não pode recebê-la. Resulta que Deus não é um ser comum, mas próprio, e por isso o seu ser se distingue de todos pelo fato de que nada lhe pode ser acrescentado. Por isso, escreve o comentarista: A causa primeira, pela própria pureza da sua bondade, distingue-se das outras coisas, e de certo modo, assim se individualiza. A terceira causa que os induziu a este erro foi a consideração da simplicidade divina. Como Deus está no termo da simplicidade, julgaram que aquilo que se encontra no final de uma resolução daquelas coisas que acontecem conosco fosse o ser de Deus, como o mais simples, porque não se pode proceder ao infinito na composição daquelas coisas que existem em nós. Nisto também está a deficiência de razão, uma vez que não consideraram que o que é mais simples em nós não é uma coisa completa, mas uma parte da coisa. A simplicidade, porém, é atribuída a Deus como a uma coisa perfeitamente subsistente. A quarta causa que pôde induzi-los também ao erro é a maneira de falar, pela qual dizemos que Deus está em todas as coisas. Não entenderão que não está nas coisas, como se fosse algo da coisa, mas como causa da coisa, sem a qual nenhum efeito existe. Não dizemos com o mesmo sentido que a forma está no corpo e o marinheiro no navio. Capítulo 27. Deus não é a forma de um corpo. Uma vez demonstrado que Deus não é o ser de todas as coisas, pode-se igualmente demonstrar que Deus não é forma de um corpo. Com efeito, o ser divino não pode ser o de uma quididade que não seja o seu próprio ser, como foi demonstrado. Porque aquilo que é o próprio ser divino, outra coisa não é, senão Deus. Portanto, é impossível que Deus seja a forma de outra coisa. Ademais, a forma de um corpo não é o ser deste, mas o princípio do existir. Ora, Deus é o mesmo existir. Logo, Deus não é forma do corpo. Igualmente, da união da forma com a matéria, resulta um composto, que é um todo em relação à matéria e à forma. As partes, com efeito, estão em potência em relação ao todo. Ora, em Deus não há potencialidade. Logo, é impossível que Deus seja uma forma unida a alguma coisa. Ainda, o que tem por si o existir é mais nobre do que o que tem o existir em outro. Ora, toda forma de um corpo tem o existir em outro. Logo, como Deus é o mais nobre dos entes, como causa primeira do existir, não pode ser forma de algum deles. Além disso, o mesmo pode ser demonstrado pela eternidade do movimento da seguinte maneira: se Deus é a forma de uma coisa móvel, visto ser ele o primeiro motor, o composto moverá a si mesmo. Mas o que move a si mesmo pode ser movido ou não ser movido. Portanto, uma e outra coisa está no mesmo. Ora, o que é tal não tem por si mesmo a continuidade de movimento. Portanto,
É necessário admitir, acima deste motor, outro primeiro motor que lhe dê a perpetuidade do movimento. E assim, Deus, que é o primeiro motor, não é a forma de um corpo que move a si mesmo. Este procedimento é útil para os que afirmam a eternidade do movimento. Se isto não é afirmado, pode-se deduzir a mesma conclusão da regularidade do movimento do céu. Como o que move a si mesmo pode repousar ou mover-se, também pode mover-se mais ou menos velozmente. Portanto, a necessária uniformidade do movimento do céu depende de um princípio superior, totalmente imóvel, o qual não é parte de corpo que move a si mesmo, como se fosse sua forma. A autoridade das Escrituras concorda com esta verdade. É dito: Grande por toda a terra é o teu nome, ó Senhor, nosso Deus. E no livro de Jó: Ela é mais alta do que os céus. Que podes tu fazer? E mais profunda que o Sheol. Que podes tu saber? A sua dimensão é mais comprida que a terra e mais larga que o mar. Assim, pois, esvai o erro dos gentios que diziam ser Deus a alma do céu e até a alma do mundo inteiro. Devido a este erro, defendiam a idolatria, dizendo que o mundo inteiro é Deus, não em razão do corpo, mas da alma. Como se diz que um homem é sábio, não em razão do corpo, mas da alma. Por isso, julgavam que não era indevido prestar um culto divino ao mundo e às suas partes. O comentarista disse que Neste ponto estava o equívoco dos sábios da nação dos sabios. isto é, dos idólatras, porque afirmaram ser Deus a forma do céu.